A Tio Goim tem o prazer de receber o deputado federal André Figueiredo, presidente do PDT no Ceará. O PDT, especialmente na última eleição, 2020, se tornou o maior partido com vitórias em prefeituras. De 184 cidades, o partido está governando em 67 cidades, praticamente a metade da população do estado do Ceará. Bem-vindo, deputado André Figueiredo. Bem, muito obrigado, amigo Gomide, amigo Pompeu Vasconcelos. É um prazer a gente estar na Tio Goim, num momento onde a gente vive turbulências na estabilidade democrática do nosso país e que a gente precisa, claro, estar sempre atento a quaisquer movimentações que possam, evidentemente, ameaçá-la, né? Então, nós que fazemos o PDT, e eu tenho a honra de ser há bastante tempo do mesmo partido, nós temos aí a certeza de que temos uma alternativa positiva para o Brasil e que, graças a Deus, ela tem se comprovado no Ceará como modelo de gestão fiscal, como modelo de gestão em termos de cuidar das pessoas, da saúde das pessoas, especialmente num momento como esse, tão difícil que a humanidade passa, né? E que o PDT, por conta disso, elegeu 67 prefeitos no ano de 2020, administra praticamente 50% da população do Ceará, por conta também das lideranças que nós temos do senador Cid, do nosso pré-candidato a presidente Ciro, do nosso ex-prefeito Roberto Cláudio, do nosso prefeito Sarto, né, da nossa vice-governadora Isolda, de 6 deputados federais, 14 estaduais, enfim, que fazem do PDT esse partido que tem, digamos assim, a missão de cuidar do Ceará, mas cuidar de cada um dos cearenses. E isso, para mim, que tenho a honra de presidir o PDT, é motivo de muita satisfação. André, você acaba de ser eleito um dos cabeças do Congresso, líder da oposição. Como é que você está enxergando esse momento de ruptura, esse momento de crise entre os poderes, esse tensionamento que o presidente Bolsonaro tem provocado o tempo todo? Como é que está sendo visto pelo Congresso, pelo PDT? Bem, digamos assim, essa desarmonia, notadamente provocada pelo Poder Executivo Federal, ela é extremamente prejudicial, não apenas para a democracia do nosso país, não é apenas uma ameaça ao que a Constituição de 88 previu, justamente um relacionamento independente e harmônico entre os 3 poderes da República. Né? Nós vimos que o Bolsonaro, até a gestão do Rodrigo Maia, ele tensionava com o Congresso Nacional. Agora, o alvo virou o Supremo Tribunal Federal. Né? E isso não é adequado para nenhum país que tem uma vida democrática regular. E isso afeta, inclusive, a questão econômica. Né? Nós vimos aí que a inflação ela já está sendo projetada para mais de 8% ao ano. Nós vimos os índices de desemprego atingindo níveis alarmantes, né? Isso é extremamente prejudicial para o Brasil. Né? Nós precisamos, claro, tendo em vista que a eleição é ano que vem, deixar disputas eleitorais para o ano que vem. Mas, infelizmente, não é o que nós vemos por parte do presidente da República, que insistentemente tenta insuflar os seus seguidores a praticar atos contra a democracia e agredir tanto integrantes do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário como um todo, quanto também integrantes do Congresso Nacional, numa tentativa de tirar de si a responsabilidade que ele tem de cuidar do país. Né? E a gente sabe que se não fossem os nossos governadores e grande parte dos prefeitos, a saúde pública da nossa população ainda estaria numa situação de maior dificuldade. André, nesse momento dessas crises institucionais que estão acontecendo, o dólar está estourando, o presidente puxa para o petróleo. O problema do petróleo é o problema de gestão federal, é o problema da Petrobras, né? E isso ele está brigando com os governadores. O governador Camilo está tentando trazer uma formuladora de combustível para o Ceará para ficar menos suscetível a essas oscilações de preço. Como é que você enxerga que os empresários, os investidores estão vendo esse país para investir daqui os próximos anos? Pompeu, é muito complicado, né? A gente vê aí o Brasil, o preço internacional do barril de petróleo caiu em dólar, né? Nós vemos aí que
o preço do litro do combustível para o consumidor final praticamente dobrou nesses últimos anos. E isso é o cúmulo. O botijão de gás da população mais humilde, né, que não tem condição de pagar quase R$100, em alguns municípios já está em R$110, R$115, nós temos a convicção de que o Brasil vive à beira de um colapso. Né? E isso faz, claro, com que os investidores eles se distanciem do nosso país. A gente viu recentemente uma nota de entidades ligadas ao agronegócio muito dura. E a gente também está vendo em breve sendo lançada uma nota com centenas de entidades ligadas ao mundo empresarial, repudiando toda essa instabilidade que o Brasil vivencia, principalmente puxada pelo presidente da República, e isso faz com que nós, que estamos aqui no Congresso Nacional e que temos a capacidade de dialogar, independente de afinidade ideológica ou partidária, nós realmente ficamos preocupados, porque o Congresso está fazendo sua parte. O Congresso está votando leis, algumas das quais eu particularmente não concordo, mas, de qualquer maneira, está fazendo sua parte. Fez isso em 2020, quando aprovou o auxílio emergencial de R$600, quando aprovou a medida provisória que promoveu a suspensão dos contratos de trabalho ou eventuais reduções de jornadas, e isso gerou, pelo menos, um mínimo de estabilidade para o nosso país. Agora, lamentavelmente, a gente não vê a mesma contrapartida por parte do governo federal, e isso não deixa de ser um risco muito grande em termos de credibilidade, tanto interna quanto no cenário internacional para o Brasil. Dentro do Congresso Nacional, deputado, qual é o sentimento que se tem? Os deputados acreditam que Bolsonaro poderá dar um passo a mais do que tem falado efetivamente? Acreditam nisso ou acham que se está no campo das bravatas? Mid, eu digo porque nós da oposição, evidentemente, somos completamente céticos, até porque convivemos com o Bolsonaro durante muitos mandatos, ele enquanto deputado federal, e ele sempre foi um parlamentar completamente nulo. Né? Agora esperávamos que, enquanto presidente da República, ele assumisse a responsabilidade que lhe foi confiada pela maioria do povo brasileiro. Mas, lamentavelmente, não é o que está acontecendo. Já são quase 3 anos de gestão e nós não vemos o Bolsonaro como uma obra estruturante para o nosso país. Nós não vemos a economia sob controle. O que nós vemos são um troca-troca de ministros constante, ministros reconhecidamente incompetentes, e isso faz com que o Brasil, claro, perca a credibilidade em vários setores. Então, nós podemos dizer que a economia do Brasil, que sempre foi pujante, né, que ela está sofrendo bastante, e isso pode nos afetar, inclusive, com os parceiros preferenciais do mercado internacional, como a China, por exemplo. Né? Até pouco tempo que nós vimos eram os filhos do Bolsonaro, e ele próprio querendo fazer chacota, inclusive o ex-ministro da Educação fazia chacota com o povo chinês, no desrespeito a quem é nosso principal importador, né, e que nos gera um superávit comercial muito grande. Então, o que nós temos aqui, dentro do Congresso Nacional, é tentar, evidentemente, até mesmo através da interferência do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é uma pessoa sensata, é uma pessoa que tem um canal de diálogo mínimo com o presidente da República, mas que tem conseguido, pelo menos, acalmar em determinados momentos essa ebulição que vive o nosso país em termos de relacionamento entre os poderes, de relacionamento do poder executivo com a imprensa e desse constante assodamento que ele tem feito com os seus seguidores para que possam, inclusive no próximo 7 de setembro, fazer uma manifestação contra as instituições democráticas, e isso é muito grave no nosso entendimento. André, o presidente enviou para o Congresso dias atrás, eu digo dias atrás porque esse programa vai ao ar no dia 6 de setembro. Então, ele mandou dias atrás para o Congresso o orçamento de 2022, onde ele previu 89,1 bilhões para os precatórios e apenas 34,7 bilhões para o Bolsa Família. Como é que vocês estão avaliando aí Já deu tempo de analisar alguma coisa? Não, ainda não. Eu sou da Comissão Mista de Orçamento e nós ainda não debruçamos sobre as peças orçamentárias, né? Votamos a LDO no mês de julho e agora o que nós estamos querendo é discutir item a item, digamos assim, em termos de relatorias setoriais,
o que está vindo para o orçamento do ano que vem. 34 bilhões nós sabemos que é extremamente insuficiente, inclusive para esse programa emergencial, esse programa chamado Auxílio Brasil, que ele está querendo implementar a partir do mês de novembro. Nós acreditamos que precatórios, por exemplo, eles afetam diretamente a confiabilidade nas instituições, então tem que ser respeitados. Então nós precisamos definir de onde tirar recursos para que a população brasileira, que já padece com alto índice de desemprego, com alto índice de subemprego, né, ela possa sobreviver minimamente a toda essa dificuldade pós-pandemia e que ocorre principalmente por parte de um governo que tem sucateado os programas sociais, o que nós vemos nas esquinas da nossa Fortaleza, até mesmo de cidades de porte médio e grande no interior do Ceará, em todo o Brasil, são a volta de pessoas pedindo esmolas, são pessoas em situação de rua cada vez em um número maior, e isso verdadeiramente é muito grave. Precisamos de um programa que tire essas pessoas das ruas, porque senão, ano que vem, por exemplo, no nosso Ceará, onde nós tivemos programas sociais exitosos, nós podemos ter o risco de voltar, numa hipótese de uma nova seca, a ver os comércios sendo saqueados, ou seja, voltar a 20, 30 anos atrás, quando nós estávamos bem avançados, por conta principalmente das políticas socioeconômicas dos últimos governos estaduais, mas também que alguns governos, algumas gestões federais foram grandes parceiros do nosso estado e da nossa região Nordeste. Na Câmara dos Deputados, a oposição é minoria. Como enfrentar a maioria da base do presidente Bolsonaro na Câmara, na discussão dos principais projetos, André? Dialogando. Nós temos aí a capacidade de dialogar com o próprio presidente da Câmara, apesar de que em vários momentos ele utiliza de toda a sua força política em termos de número de parlamentares, mas eu, por exemplo, participei recentemente de uma reunião sobre a PEC da reforma administrativa, PEC 32, e nós conseguimos definir um acordo de procedimentos onde a voz da minoria será respeitada, os destaques que nós pudemos apresentar para alterar o texto principal também serão respeitados e nós poderemos, sim, minimizar danos nessa PEC que está sendo vista como muito ruim pelo serviço público brasileiro, porque do jeito que veio por parte do governo federal, ele praticamente não era questão de criar um Estado mínimo, era questão de criar um Estado nulo. Né? E nós conseguimos, tanto no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, quanto no âmbito dessa comissão especial, realmente reduzir muitos danos. Esperamos que possamos dar continuidade, inclusive para gerarmos a estabilidade para o bom servidor público, gerarmos a estabilidade em termos de direito adquirido já existente e também daquele que existe a perspectiva de direito. Né? Então, isso nós só conseguimos dialogando, porque realmente nós somos 130 parlamentares de um total de 513 e fica muito difícil a gente querer enfrentar qualquer votação de projeto de lei ordinário, onde só precisa a maioria simples, e nós termos expectativa de vitória. É muito difícil. Né? Nós tivemos recentemente a votação da privatização dos Correios, e mesmo com a mobilização que nós conseguimos por parte dos trabalhadores dos Correios, mesmo mostrando claramente quão prejudicial será essa privatização para as localidades mais distantes do nosso país, nós conseguimos no máximo 178 votos em uma das votações. Né? Então é muito pouco. Então nós precisamos dialogar. E é isso que tem feito que nós tenhamos êxito em algumas matérias, mas, evidentemente, perdendo a grande maioria delas por conta de que, digamos, o neoliberalismo, né, de reduzir bastante a participação do Estado, está caindo muito. E o que é mais problemático é a predominância do sistema financeiro, e eu sempre sou muito crítico do sistema financeiro, porque é uma atividade que deveria ser uma atividade meio para que a produção pudesse existir com mais força e, consequentemente, gerar mais empregos, mas o que acontece é que hoje é a atividade mais lucrativa e, digamos assim, o rentismo não está nem aí se as empresas fecham, se os empregos somem, o que eles querem é cada vez aumentar mais e mais sua lucratividade. E basta dar um exemplo. Né? Nós tivemos aí, no início desse ano, a votação da autonomia do Banco Central.
E desde então, já são 3,25 pontos percentuais a mais na taxa Selic. E cada ponto percentual desse, nós estamos falando em torno de 60 bilhões de reais. Olha o número, né? Dá para pagar quase 2 bolsas famílias em termos de orçamento de 2022, só com 1 ponto percentual de economia na taxa Selic. Infelizmente, não é o que o governo trata e, lamentavelmente, o senhor Paulo Guedes, que é o representante legítimo do sistema financeiro, cada vez mais quer cumprir o papel que certamente ele foi colocado de ser o ministro defensor do sistema financeiro e não da economia produtiva e do trabalhador brasileiro. André, e por falar em economia, como está a questão da tramitação da reforma tributária? Bem, a reforma tributária ela foi fatiada, né? Ela tem alguns projetos em tramitação e um deles versa sobre a simplificação do PIS, PASEP, COFINS em termos de um imposto sobre bens e serviços, de uma contribuição sobre bens e serviços, e mais adiantada estava a questão da tributação de lucros e dividendos, a tributação sobre juros de capital próprio, mas que, por conta de uma falta de articulação dentro da própria base do governo, acabou não sendo votada e acabou sendo retirada de pauta. E digo porque a reforma tributária tem, inclusive, o apoio do PDT na maneira como está sendo proposta. O deputado Mauro Filho fez algumas ponderações em relação à repartição desses tributos com estados e municípios. Nós apresentamos sugestões ao relator, deputado Celso Sabino, e ele acatou boa parte delas. Então, nós do PDT votamos a favor, porque achamos que é importante termos, digamos assim, uma melhor repartição das receitas, tanto com os entes federados, quanto também de uma tributação maior em cima de quem ganha mais, desonerando o consumo, porque o consumo é uma tributação injusta, uma vez que quem compra uma lata de leite, um par de chinelo, seja o que for aquele bem, ele vai pagar a mesma tributação, sendo ele um assalariado mínimo ou sendo ele um multimilionário. Então, nós queremos desonerar mais o consumo, consequentemente, elevarmos a produção de bens e serviços no nosso país, para que nós possamos realmente fazer uma melhor justiça tributária. Então, a reforma tributária deve ser votada, creio eu, ainda no mês de setembro, talvez no mais tardar em outubro, para que nós possamos realmente avançar nesse ponto que é muito importante para o Brasil. E, André, agora voltando para o Ceará. Aí nós temos nosso Ciro Gomes aí, num cenário diferente, com estratégias diferentes, trouxe o João Santana para perto da campanha, aliás, campanha não, da pré-campanha, e me parece que o Ciro agora tem tudo para ser a bola da vez. O que você me diz disso, André? O que nós temos constatado é que existe uma rejeição a essa polarização entre o petismo e o bolsonarismo. Não é? A população brasileira está cansada, né, desse enfrentamento entre dois extremos. Nós precisamos, sim, de uma alternativa. E o Ciro, como foi o terceiro colocado em 2018, pelo preparo que ele tem, pela história que ele tem, pelo conteúdo que ele tem, sem dúvida alguma, é a grande alternativa para o Brasil. Né? E o João Santana veio justamente para dar uma linguagem que faça ele mais acessível, principalmente a quem não o conhece. Porque quem o conhece, em termos de capacidade, certamente vota nele. Então, o que é que nós estamos trabalhando dentro do PDT? Primeiro, fazendo realmente nominatas em vários estados, buscando diálogos com várias forças políticas, sejam elas de esquerda, sejam elas de centro, na perspectiva de construirmos um caminho unificado de uma via alternativa, que não seja nem o petismo, nem o bolsonarismo, e, consequentemente, fazermos com que o Ciro possa chegar, quem sabe, no mês de março, mês de abril de 2022, com 14, 15 pontos percentuais, que certamente faria dele um candidato extremamente competitivo, até porque, se o Bolsonaro continuar nesse processo de sangramento em relação às suas bases, nós podemos, sim, imaginar um segundo turno sem Bolsonaro e, quem sabe, nós, levando o Ciro ao segundo turno, aí eu não tenho dúvida, ele certamente será o futuro presidente do Brasil. Eu acredito, deputado André Figueiredo, que dentro do PDT haja essa discussão. O que fazer para Ciro Gomes chegar ao segundo turno? Nas 3 eleições que ele disputou, 98, 2002 e 2018,
ele manteve mais ou menos a sua votação, em torno de 10, 11, 12% dos votos. Não avançou de uma forma significativa. O que será, neste momento, que o partido está discutindo, que a cúpula do partido está discutindo, para que Ciro consiga avançar, sair do patamar de 10, 11, 12%? Miguel, eu creio que essa polarização ela chegou à exaustão. A polarização anterior, em 2002, aliás, desde 94, era entre PT e PSDB. Não é? E nós vimos uma polarização agora, em 2018, entre o petismo e o bolsonarismo. Então, o Ciro, reconhecidamente, é uma pessoa capaz, é uma pessoa que tem história. E nós acreditamos que essa exaustão, digamos assim, os 50% da população brasileira que não comunga nem com o lado do PT, nem com o lado do Bolsonaro, pode apostar em uma via que seja alternativa consequente para o Brasil. E eu vejo o Ciro realmente como... Nós discutimos, logicamente, desde o final da eleição de 2018, que nós vimos discutindo com vários partidos, evitávamos, inclusive, incluir o PT dentro desse processo de sucessão, porque pela hegemonia que o caracteriza, sabemos que em 2022, mesmo com Lula não podendo, o PT lançaria uma candidatura, foi assim em 2018, e agora com Lula podendo ser candidato, certamente eles vão lançar um candidato, e nós temos aí, dentro do PDT, a clareza de que precisamos construir um caminho dentro do programa que o Ciro desenvolveu, que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que atenda justamente às expectativas desse público que não tem mais condições de tolerar nem o Brasil que foi, nem o Brasil que está. Então, precisamos construir esse caminho. Né? Conteúdo nós temos, equipe econômica nós temos, equipe nos diversos setores finalísticos da atividade de gestão do nosso país, nós temos. O que nos faltava em termos era uma estrutura partidária, que hoje o PDT ele tem uma estrutura mínima partidária, e vimos como a história do PDT é importante, desde o legado de Getúlio, de João Goulart, de Brizola, no trabalho, na educação, quanto também nas perspectivas de termos uma campanha bem desenhada com a experiência que o João Santana agrega. Né? Então, nós temos, sim, todas essas condições de agregarmos várias forças de centro-esquerda e construirmos uma alternativa muito forte em 2022. E o que o João Santana já produziu que já está causando um diferencial? Você poderia apontar para nós? Não, se você olhar pela qualidade dos programas que ele tem postado nas redes sociais, se você olhar até mesmo para a postura mais serena que o Ciro tem colocado em momentos que, evidentemente, requerem serenidade, nós vimos que já existe, sim, por parte da equipe de comunicação do Ciro, um êxito bem significativo. Né? E o João Santana tem essa experiência. Né? Ele já venceu várias eleições, não apenas no Brasil, mas em outros países, e nós temos, sim, a clareza de que os rumos estão sendo dados, volto a dizer, não apenas na área de comunicação, mas na área da política e na área da economia, em termos de projetos que nós queremos apresentar ao povo brasileiro. André, e no Ceará? Voltando ao Ceará aqui, que nós estamos aqui querendo saber o que vai acontecer na política do Ceará. E o PDT, o maior partido aqui, é unido com o governador Camilo Santana, segundo o Cid, é pulo de 10 para o Senado. Como é que você vê esse movimento aqui? O PT teria candidato a governador do Ceará, na sua avaliação, ou a gente vai observar uma composição do PT com o PDT, mesmo tendo um candidato do PT a nível nacional? 2018, nós já vivenciamos um cenário semelhante. O Ciro foi candidato a presidente e o Fernando Haddad também, um pelo PDT, outro pelo PT. E nós tínhamos o governador Camilo pelo PT, candidato à reeleição, e a vice-governadora Isolda e o senador Cid Gomes como candidatos a vice-governadora e senador, respectivamente, pelo PDT. Então, conseguimos conciliar dois palanques, tenho absoluta certeza que faremos o mesmo em 2022, até porque o projeto que o Ceará desenvolveu nos últimos 15 anos não pode sofrer riscos de dar passos para trás. Né? O Ceará é um exemplo de gestão fiscal, um exemplo de controle da economia com investimentos, mesmo um estado, digamos assim, historicamente pobre, mas hoje o Ceará não pode, de forma alguma, gerar riscos para que, de repente, pessoas
sem nenhuma experiência de gestão, né, venham a ser o futuro governador do Ceará. Queremos, sim, colocar pessoas que possam dar continuidade ao trabalho do ex-governador Cid, do trabalho do governador Camilo, e para isso temos vários nomes, né? O PDT se coloca, evidentemente, como partido que pleiteia a vaga de governador, e temos nomes como o ex-prefeito Roberto Cláudio, como a vice-governadora Isolda, que muito provavelmente vai estar no exercício do mandato, como o deputado Mauro Filho, como o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, como o próprio senador Cid. Então, nomes nós temos, né? O que nós vamos precisar é definir estratégias e, lógico, reunir em torno do nosso futuro candidato uma gama de apoios que hoje dá sustentação ao governador Camilo, que certamente será, em querendo, o nosso futuro senador e que vai dignificar bastante essa casa parlamentar. O futuro da disputa pelo governo do Ceará, acredito, passa pelo fato do PT ter candidato ou não a governador. Você visualiza esse cenário? Você acha que ele pode se concretizar, o PT com um candidato próprio ao governo em 2022? Eu não acredito, Luiz. Eu não acredito que o PT vai lançar candidatos, até porque nós teremos uma política de relacionamento em vários outros estados do Brasil, alguns nós lançando o candidato a governador, outros o PT lançando, né? Então, eu realmente não creio que venhamos a ter uma ruptura no estado do Ceará, onde temos um excelente relacionamento com a maior parte do PT, né? E tenho convicção de que estaremos juntos na mesma chapa, né? E creio que fatos novos serão muito improváveis acontecerem até 2022. Então, eu tenho convicção de que PDT, PT, as forças que hoje dão sustentação ao governador Camilo estarão lado a lado na disputa pelo governo do estado do Ceará. Muito bem. Vamos torcer que suas previsões se concretizem e a gente tenha uma continuação de um projeto realmente que tem feito toda a diferença para o Ceará, né, André? Sem o dúvida. Ceará tem vivenciado ciclos de bons governos. E isso tem feito toda a diferença. Gomide, vamos voltar para o cenário nacional? Vamos voltar para o cenário nacional, então. Eu queria perguntar para o André Figueiredo, que está ali dentro da Câmara dos Deputados, que ele explicasse para a nossa audiência o que é o Centrão, quem faz parte do Centrão, como é que eles se movimentam nas suas votações. Eles seguem o que dentro do Congresso, dentro da Câmara dos Deputados em especial? Eles seguem as suas ideologias ou eles seguem as suas próprias convicções? O Centrão é um movimento dos partidos mais ligados ao centro e que tem o pragmatismo como característica maior, né? Nós temos aí o Centrão, historicamente, tendo feito parte dos governos do PT, tendo feito parte do governo do Temer e agora fazendo parte do governo do Bolsonaro. Então, o que nós colocamos é que, não obstante eles se caracterizarem como os partidos mais ligados ao centro, ou seja, tanto podem orbitar para políticas de centro-esquerda quanto de centro-direita, eles se norteiam muito mais pelo pragmatismo, pela ocupação de espaços nos governos, pela busca de recursos orçamentários para suas bases, e isso faz com que eles se aproximem dos governos que estejam no poder, né? Então, eles se movimentam dessa maneira. Existem bons quadros, sem dúvida alguma, dentro dos partidos de centro, existem pessoas extremamente capacitadas, mas o bloco como um todo, ele seguia muito pelo pragmatismo em termos de buscar justamente benefícios, não apenas para eles próprios, mas para suas bases, o que não, digamos assim, os torna menos legítimos. Apenas a gente tem, e aí a gente faz às vezes até brincadeiras internas aqui, quando dizemos que não se sabe quem será o próximo presidente, mas se sabe que o Centrão será da base dele, né? Até mesmo o Bolsonaro, que tinha os seus assessores dizendo: se gritar pega Centrão, não fica um meu irmão. Hoje, a principal articulação política do governo Bolsonaro é do presidente do PP, né? Uma das mais altas figuras do Centrão, que é o senador Ciro Nogueira. Então, a gente sabe bem da importância que tem esse bloco de aproximadamente 280 parlamentares, que realmente, para onde eles migram, eles detêm a maioria do Congresso. E qual é o peso do Ciro Nogueira como ministro-chefe da Casa Civil na governança do Brasil?
Você acha que ele é até um presidente adjunto? Eu acho que ele, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem uma força muito grande, né? Os dois juntos, eles, digamos assim, caracterizam quase um semi-parlamentarismo aí, não é? Na perspectiva de que hoje o parlamento, Ciro é senador, né? O Arthur é deputado e presidente da Câmara, né? Então nós vemos que esses dois, eles têm hoje um poder muito grande de influência em cima do presidente da República, até porque, historicamente, sempre foram mais desenvoltos dentro do parlamento do que o próprio deputado, então deputado Jair Bolsonaro, e esses dois têm uma experiência muito maior do que o presidente da República em termos digamos assim, de capacidade de diálogo, né? Então eu vejo que eles têm muita força, ambos, né? E juntos, então, nem se fala, né? E eles têm muita força dentro hoje do cenário de governança federal. Muita força mesmo. Agora, é o que eu também sempre digo, o risco de se colocar alguém muito forte é que você não pode tirar. Você imagina se o Bolsonaro se desentende com o Ciro Nogueira e resolve demiti-lo. A situação dele com o parlamento certamente não seria das mais fáceis e muito provavelmente um dos 128 pedidos já protocolados de impeachment poderiam ser, digamos assim, acatados e, quem sabe, ser instalado uma comissão processante de impeachment. E eu queria saber o que é ser muito forte? É ter a caneta na mão? O que é ter muita força como alguém líder do Centrão? É você poder fazer indicações nos vários estados, né, para a sua base. Então, você vê, por exemplo, que os cargos políticos no Ceará, de órgãos públicos federais, eles estão todos fatiados entre parlamentares federais, aliados ao governo, evidentemente, né? Nós vemos também que recursos financeiros estão sendo distribuídos para aqueles parlamentares que são extremamente fiéis às orientações do Centrão, né? Isso por conta, né, de relatorias do orçamento que tem destinado valores significativos para esses parlamentares. Então, isso é ter poder. Na prática, é você ter o poder político de indicar cargos nos diferentes estados e mesmo a nível nacional, ocupando ministérios, e, ao mesmo tempo, você ter capacidade de distribuir recursos orçamentários para os seus redutos eleitorais. Bom, eu só queria aprofundar um pouquinho mais sobre isso, que é o seguinte: esta força significa assim, aparece uma indicação para esses cargos em órgãos públicos e nada sai se não passar na caneta final pela mão do ministro-chefe da Casa Civil. É isso que se dá a força? Eu não vou dizer que nada sai se não passar pelo ministro da Casa Civil, mas a grande maioria das indicações passam, sim, pela Casa Civil do governo federal. Isso aí não é apenas agora com Ciro Nogueira, mas já de muito tempo. A Casa Civil é o ministério mais importante em termos de articulação política e, digamos assim, de gestão até mesmo dos demais ministérios em termos de prioridades. André, e o que esperar amanhã? Você, como um dos cabeças do Congresso Nacional, o que você tem escutado e o que esperar amanhã do dia 7 de setembro? Mesmo, Peu, é algo que nós não podemos deixar de ter receios de que possa acontecer algo grave, né? A gente vê o presidente da República estimulando, né, a sua legião de seguidores odientos a desrespeitar outras instituições. Nós vimos aí manifestações de pessoas que têm uma certa relevância no cenário nacional, né, estimulando até mesmo as pessoas a irem para essas manifestações armados, o que é um grande crime contra a democracia, e o Supremo Tribunal Federal tem sido muito enfático. Nós, do PDT, entramos com a representação dentro de cada Procuradoria da República, em cada uma das 27 unidades federativas, pedindo que realmente se iniba essas manifestações que atentem contra a democracia. Manifestação é algo extremamente importante, mas quando você respeita as liberdades democráticas. Você não pode admitir que uma pessoa fique tecendo ameaças contra integrantes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, ameaças, inclusive, contra a vida daquela pessoa, né? A liberdade de expressão
ela tem seus limites. Você não pode, de repente, incentivar outros a invadirem o Supremo Tribunal Federal, a invadirem o Congresso Nacional, e eu temo muito, não sei como é que vai ser realmente 7 de setembro, mas em Brasília a perspectiva é que haja mobilizações em frente ao Supremo, em frente ao Congresso Nacional, e eu não sei qual é a dimensão que vai ter, porque eles podem muito bem querer imitar aqueles loucos que invadiram o Capitólio, né, que fizeram aquela cena lamentável contra a democracia norte-americana. E a gente sabe, se por acaso, dentro dessa situação aqui em Brasília, vir a acontecer algum óbito, por exemplo, nós não sabemos como se dará a reação de outras partes e como ficará o nosso país. Né? É lamentável, nós vemos o 7 de setembro, que sempre foi um dia de festividade cívica do nosso país, hoje está sendo convocada para insuflar legiões de odientos que certamente podem provocar algum mal maior e até mesmo, digamos assim, tentar invadir instituições, seja em Brasília, seja nos diferentes estados do nosso país. Qual é o limite do Centrão para apoiar o presidente Jair Bolsonaro? Você imagina que uma hipótese de invasão do Supremo seria o fim do apoio? Você enxerga esta possibilidade? Eu enxergo que geraria, digamos assim, rusgas muito fortes por conta de que é um absurdo. Se invadir o Supremo, pode invadir o Congresso e, enfim, pode se encerrar a democracia. Né? Então, eu vejo que pode sim ser um fator, mas como eu tenho uma expectativa de que realmente esses radicalismos não se materializem, apesar de ter receio que possam acontecer, eu acho que o limite do Centrão é a viabilidade ou não do Bolsonaro ser reeleito. Né? Então, o limite do Centrão vai, como eu disse, pelo pragmatismo. Se o Bolsonaro tiver chance de ser reeleito, eles estarão lado a lado. Se ele realmente não tiver nenhuma possibilidade de estar no segundo turno, certamente o Centrão desembarca antes. Eu ouvi uma certa vez que os partidos do chamado Centrão, esses partidos não têm candidatos para disputar presidência, porque eles colocam todos os seus recursos do fundo eleitoral para concentrar na eleição de deputados e, com isso, ganhar força no Congresso. Você acha que isso é uma estratégia deles mesmo? Acho que sim. Acho que sim. Você vê que nenhum dos partidos realmente se coloca com disponibilidade para lançar candidatos a presidente e até mesmo a governadores. Né? Nós vemos que são muito poucos os governadores oriundos dos partidos de Centrão, do chamado Centrão. Você vê muitos candidatos do PT, do PDT. O DEM, ele já se aparta um pouco do chamado Centrão. O PSDB também. Então, o que nós vemos é que PP, PL, né, republicanos, são partidos que tradicionalmente não lançam muitos candidatos majoritários e concentram todos os seus recursos, tanto do fundo partidário quanto do fundo eleitoral, na eleição de deputados federais, que afinal é o que gera justamente mais recursos para o fundo eleitoral subsequente e para, digamos assim, tempo de televisão e, lógico, isso os torna mais fortes dentro do Congresso Nacional e por isso que eles têm um grande número de parlamentares. Eu não tinha pensado nisso, mas é uma estratégia interessante, porque você não disputa a presidência, porque você não tem interesse na presidência, porque se você fizer uma grande bancada na Câmara dos Deputados, você será praticamente um presidente adjunto com a sua base. Interessante isso, né? Quer dizer, não preciso, para governar o país, não preciso ser o presidente, eu preciso ter o maior número de deputados federais, porque com isso eu vou ter força para fazer as articulações no Congresso. É uma estratégia bem interessante essa, usada pelo chamado Centrão, realmente. É uma estratégia que, evidentemente, fragiliza o debate democrático de uma eleição majoritária, mas é uma estratégia que ninguém pode questionar, porque eles realmente se tornam muito fortes no decorrer da legislatura, né? Porque tem um grande número de parlamentares em suas fileiras. Mas, enfim, nós do PDT sempre privilegiamos a participação com candidaturas próprias, né, seja em vários governos estaduais, seja mais recentemente em relação à presidência da República, com Cristóvão em 2006, com Ciro em 2018,
e com o Ciro como nosso pré-candidato em 2022, porque nós queremos contribuir para o fortalecimento do debate sobre os principais problemas que afligem nosso país e, lógico, quais as soluções que nós temos para enfrentar esses principais problemas. Nas articulações do PDT, nas reuniões da cúpula do PDT, passa a hipótese de Ciro candidato a presidente numa dobradinha com o PSDB? Não se pode ser descartado, né? Nós temos, em termos de Ceará, nós temos um grande respeito pelo senador Tasso Gereissati, que é uma das pessoas, com certeza, mais, digamos assim, que mais fizeram pelo Ceará e que gerou uma inflexão ainda em 1986, quando foi eleito, na época, contra os chamados coronéis. Né? Então, Tasso é uma pessoa respeitável, lógico, em termos de Ceará, mas em termos nacionais também, tanto aqui no Senado, quanto dentro da política nacional do PSDB. O que nós, evidentemente, temos dúvidas é se o PSDB realmente não vai lançar o Dória como candidato. A gente vê que mais recentemente, inclusive o governo de São Paulo, tem apostado em anúncios, né, valorizando o estado de São Paulo, né, em redes nacionais, e isso é uma demonstração que o PSDB quer, talvez, lançar uma candidatura própria à presidência da República e que, certamente, pelo que tem se colocado, o governador de São Paulo, João Dória, é o mais forte para isso. Mas nós não nos furtaríamos em absoluto de discutir com o PSDB uma eventual composição para 2022. Deputado André, por falar em estratégia, aqui no Ceará, como é que você vê o quadro para a sucessão entre os aliados? Já que o PDT deve indicar o candidato a governador, o atual governador Camilo Santana deverá ser o candidato a senador, deverá ser o candidato a senador com a vaga pelo PT, e o PSD, e o prefeito Acilon, que também está com um bloco grande. Como é que você está vendo essas composições aí para vice e para suplências? Pompeu, eu vejo que muitas coisas ainda devem acontecer até o período das convenções, que ocorrerá em julho do ano que vem. Né? Como você bem colocou, o cenário tudo aponta para que o governador seja do PDT, né? Apesar do que nós temos ainda uma indefinição de nomes muito grande, porque temos bons quadros que podem disputar o governo do Estado. O governador Camilo Santana, se desincompatibilizando, será certamente o nosso candidato ao Senado e ficaria a vaga de vice, ficaria a vaga dos suplentes de senador, né, a serem discutidas com os demais partidos da base, uma vez que nós temos aí, como você falou, o PSD, nós temos o PL, nós temos o PP, né, que são partidos que representam uma boa fatia do eleitorado cearense e que são aliados de primeira hora digamos assim, do nosso grupo político. Né? Então, nós vemos que muita coisa ainda vai ser discutida no decorrer desses meses até as convenções partidárias e, à medida que tivermos as definições dos nomes, também teremos as definições das outras vagas que vão compor a chapa majoritária. E nesse campo das possibilidades, com Camilo Santana, do PT, sendo candidato ao Senado, como seria feita uma composição com o senador Tasso Gereissati? Nesse cenário, ele não seria candidato à reeleição pelo Senado? Veja bem, Gomide, é uma pergunta, evidentemente, que hoje teríamos dificuldades em responder, até pelo respeito que nós temos pelo senador Tasso Gereissati, que também dignifica bastante o Senado. Mas a gente sabe, primeiro, que o governador Camilo, ele tem, digamos assim, a preponderância de ser o nosso senador, até porque somos aliados há muito tempo. Né? E o senador Tasso, ele cumpre um papel muito importante, mas teria que, evidentemente, discutir dentro do PSDB a viabilidade de disputar ou não com o governador Camilo, porque dentro da nossa base, lógico, gostaríamos muito e queremos o PSDB ao nosso lado, né? Poderia, inclusive, ser sair do PSDB o nome do vice, esqueci até de citar essa possibilidade, mas se tivermos de optar entre o Camilo e o Tasso, né, certamente optaremos pelo governador Camilo, sem nenhum desmerecimento do senador Tasso Gereissati, porque, como eu disse, é um quadro de um grande valor, mas por conta mesmo
digamos, da caminhada que já temos juntos com Camilo. Ele é o candidato natural do hoje bloco que dá sustentação ao seu governo para o Senado da República. E neste cenário, onde estaria o MDB de Eunício Oliveira? Ele pode vir a compor isso ou é difícil? O MDB do Eunício será bem-vindo dentro da composição, mas não sei se ele realmente tem essa disposição de participar de uma das vagas de suplência de senador, até porque ele já foi presidente do Senado. Muito provavelmente ele será candidato a deputado federal, até porque ele teria todas as condições, evidentemente, de ser eleito e formar uma boa bancada, tanto na Câmara quanto na Assembleia Legislativa. André, você pode nos falar alguma coisa dos bastidores dessa passagem do presidente Lula pelo Ceará? Só não posso porque não participei em nenhum momento, Pompeu. Não participei em nenhum momento da agenda do ex-presidente Lula. Achamos por bem não participar, até porque nós temos um candidato a presidente que é cearense, que é do PDT, e achamos por bem realmente não participar em nenhum momento da agenda do ex-presidente Lula. Mas o senador Cid esteve lá na residência oficial junto com o Camilo, o governador Camilo. Como é que foi esse papo? Você não tem notícia da repercussão do papo? Realmente não tenho nenhuma informação sobre como foi essa conversa. Creio eu que tenha sido uma conversa informal, né? Uma conversa protocolar, de qualquer maneira. Todos nós temos, digamos assim, a vontade muito grande de vermos outro caminho que não esse do Bolsonaro. Então, a conversa do senador Cid com o ex-presidente Lula certamente foi em cima de uma avaliação conjuntural, né? E também de caminhos que nós queremos traçar em conjunto no cenário político estadual. A equipe do PDT está montada já visando 2022. Ciro Gomes tem falado muito de uma forma objetiva das suas propostas. Eu vejo que ele é o candidato, ou pré-candidato, que tem propostas mais claras para ser presidente do Brasil. Naturalmente que isso não é uma declaração de voto, apenas que é uma constatação. E gostaria que você apresentasse aqui os pontos principais do que Ciro tem dito sobre o caminhos para mudar o Brasil. Quais são os caminhos para mudar o Brasil? Bem, os caminhos em termos gerais, evidentemente, o Ciro sempre tem colocado dentro do Projeto Nacional de Desenvolvimento dele, apostar na retomada de investimentos, né? O Estado hoje perdeu a sua capacidade de investimento e isso faz com que a economia se define, né? A economia fique cada vez mais em dificuldades. Então, se você retoma obras estruturantes, né, por exemplo, a Ferrovia Norte-Sul, outras, digamos, obras que são imprescindíveis para o Brasil, você faz com que a economia volte a rodar. E aí você vai dizer, e o dinheiro vem de onde? Ora, nós não tivemos recursos ano passado para pagarmos auxílio emergencial no momento mais crítico da pandemia, nós não tivemos recursos para dizer para o sistema financeiro que não vamos dar calote, mas precisamos agora, assim como qualquer, em tese, empresa, diz que vai precisar se recapitalizar para poder voltar a crescer e, consequentemente, pagar seus compromissos, né? Então, nosso principal caminho, primeiro, é retomada de investimentos, é fazer com que a classe média, por exemplo, possa voltar a ter emprego, possa voltar a ter, digamos assim, o seu nome limpo e, consequentemente, fazer a economia girar. Então, esses parâmetros são imprescindíveis. E chamar o sistema financeiro, lógico, para discutir alongamentos dessa dívida pública que se torna impagável com o aumento das taxas Selic. Como eu disse, nós não temos por que ter essa taxa Selic aumentando, até porque a inflação que nós vivenciamos hoje não é de demanda, né? É uma inflação por conta do preço das commodities lá fora, que atingiram níveis estratosféricos, e isso faz com que os preços no mercado interno também subam. Essa inflação volta por conta do aumento da energia elétrica, que qualquer consumidor, seja ele pessoa física, seja ele empresa, ele está numa dificuldade muito grande por conta da alta da energia elétrica, da alta dos combustíveis, que é um absurdo que nós estamos vivenciando. Com o preço para abastecer um carro, você gasta perto de R$400, para você abastecer, digamos assim, uma frota de ônibus, você gasta uma fortuna com óleo diesel. Então,
Então, você tem aí um custo muito elevado que, infelizmente, esse governo fez a inflação voltar e isso tem atingido duramente a economia do nosso país. Então, nós precisamos ter um controle da taxa Selic para que nós possamos aí ter uma capacidade de investimento e, ao mesmo tempo, gerar crédito, seja para os pequenos empreendedores, seja para a grande indústria, para o agronegócio, para que eles possam voltar a crescer, voltar a exportar e, consequentemente, gerar emprego. Isso no âmbito da economia. Agora, o projeto educacional do Ciro, ele é grandioso, tanto na educação de base, né, de termos aí, não vou dizer a universalidade nos 4 primeiros anos do ensino integral, mas termos aí um ensino integral com muita força, como o Roberto Cláudio fez em grande parte das escolas do ensino fundamental de Fortaleza, e, ao mesmo tempo, investir em ciência, tecnologia, pesquisa e inovação. O Brasil não pode viver a vida toda exportando commodities, exportando minério de ferro e importando bens com alto valor agregado. O Brasil tem que gerar uma nova reindustrialização, assim como Getúlio fez na década de 30, lógico, guardado as proporções, onde ele valorizou, digamos assim, a cultura do café, né, que estava em decadência a nível mundial, e ele garantiu a compra da colheita, mas apostou num processo de industrialização muito forte, criando empresas que viraram referência no Brasil, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, à época não tinha ainda o social. Em 51, criou a Petrobras, né? Enfim, o Projeto Nacional de Desenvolvimento que o trabalhismo tanto apregou, ele visa justamente essas obras estruturantes para que o Brasil possa voltar a crescer, gerando emprego, garantindo a educação e a saúde pública do nosso país. A gente está vendo agora a importância que tem o SUS, né, que, a despeito de não ser valorizado pelo presidente da República, mas foi o grande responsável para que tenhamos hoje mais de 60% da população brasileira já vacinada, pelo menos com a primeira dose. André, o que o Ciro Gomes busca fazer é correto, mas nem sempre é de difícil compreensão, porque ele vai mais a fundo das questões do Brasil. E nós vivemos no Brasil, especialmente nesses tempos recentes, um momento em que a superficialidade prevalece nas discussões sobre o futuro do Brasil. Então, você citou agora há pouquinho a questão da relação Brasil e China. O Brasil vende para a China minério de ferro, petróleo, carne e soja. Então, cria lá uma unidade de venda, que eu coloco assim, 80, e recebe de volta da China uma unidade 60, só para a gente ter uma compreensão. E esta diferença gera um superávit a favor do Brasil na balança comercial. No entanto, o que nós recebemos da China destrói a indústria brasileira, do pequeno e do médio fabricante aqui no Brasil. Essa questão, ela precisa ser encarada de frente, e eu vejo o Ciro Gomes falando muito sobre isso, porque aí está um dos motivos, uma das raízes do problema que nós temos no Brasil, entre tantos que nós temos no Brasil. Então, muita gente celebra o superávit comercial, Brasil e China, o que de fato é positivo, mas o que a gente recebe de lá, para a gente vender aqui no Brasil, a gente acaba com todo o emprego do Brasil. Queria o seu comentário sobre essa questão aí. Não, eu vejo, Gomide, o Brasil, por exemplo, em 2019, ele exportou 54 bilhões de dólares para a China e importou 28, um superávit de 26 bilhões de dólares, extremamente importante para o nosso país. Enquanto, em relação à balança comercial com os Estados Unidos, ele exportou 15 bilhões e importou 16, gerando um déficit comercial. Então, o que nós vemos é que a China ela é imprescindível para a nossa economia. E agora, se nós exportamos, evidentemente, commodities, nós precisamos, para evitar que essas commodities elas retornem, como eu disse anteriormente, com produtos, por exemplo, computadores, equipamentos médicos hospitalares, enfim, produtos que geram tecnologia, nós precisamos investir em pesquisa. Não é? Eu, quando fui ministro das Comunicações, nós tivemos a preocupação, mesmo no curto espaço de tempo que nós passamos lá, 7 meses, nós tivemos a preocupação, primeiro, de trabalhar a questão estrutural, buscarmos o 5G. O 5G, nós assinamos um protocolo de intenções com a União Europeia, que já era para estar operacional no Brasil a partir de 2020, completamente operacional. Hoje,
eu creio que talvez em 2023 ou 2024 nós tenhamos ele completamente operacional, inclusive para gerar, né, a internet das coisas, outras ações que são importantes do ponto de vista tecnológico. E também, claro, a gente investiu muito na área de semicondutores, apoiando a indústria nacional. Agora mesmo, em 2020, final de 2019, eu fui o relator da renovação da lei de informática, que faz com que as empresas que se instalam no Brasil possam ter, digamos assim, benefícios fiscais para produzirem no Brasil e investirem em pesquisa no Brasil, né? E isso gerou um diferencial muito grande. Aí mesmo no Ceará, eu gosto sempre de citar esse exemplo, porque eu fui com a ex-presidente Dilma, a Ericsson, lá em Estocolmo, e fiquei surpreendido, porque realmente eu não sabia, que um dos braços operacionais de pesquisa na Ericsson está na nossa Universidade Federal do Ceará. É tanto que fiz questão de, logo que cheguei, conhecer as instalações e fiquei surpreendido realmente com o que vi, né, em termos de número de patentes já desenvolvidas pela UFC, e isso, lógico, temos várias outras experiências Brasil afora. Agora, não temos uma política de ciência e tecnologia, não temos a valorização. Nós vimos há pouco tempo os bolsistas do CNPq simplesmente perdendo as bolsas, tá? Praticamente parando todas as suas atividades. É um retrocesso que nós vivenciamos. O Brasil hoje, em 2021, tem 50% do orçamento de ciência e tecnologia que tinha em 2011. Né? Então, é um absurdo que nós estamos vivenciando. Eu estou falando em valores nominais. Né? Então, nós precisamos, sim, definir prioridades e para a gente, digamos assim, parar com essa dependência de produtos lá fora que impedem o nosso crescimento aqui dentro, nós temos que investir em pesquisa, ciência e tecnologia. Precisamos investir mesmo. E, lamentavelmente, o que nós vimos nos últimos anos é um grande retrocesso. André, em que momento foi que o Brasil perdeu-se no caminho, né, de não apostar assim nas principais questões brasileiras? Você consegue fazer uma reflexão sobre isso? O que aconteceu? Por que nos perdemos na rota? É bem complexo, né, Gomide? Nós vimos o Brasil, por exemplo, na primeira década desse século, acertando em vários programas, né? Nós tivemos aí um programa social como o Bolsa Família, que foi extremamente exitoso. Nós tivemos aí a descoberta do pré-sal, né? E que poderia ter servido como estrutura. Eu mesmo relatei um projeto de lei em 2013, onde a gente destinava 50% dos royalties do pré-sal para a educação e para a saúde. Lamentavelmente, tinha 5 anos para entrar em vigência, em 2018, e hoje pode-se dizer que o programa foi esvaziado, apesar da gente ainda brigar dentro do Congresso para, pelo menos, reativar parte dele. O que nós vemos é que o Brasil, notadamente em 2014, com o início da crise política, né, nós tivemos aí muitas dificuldades, né? Não podemos esquecer que 2015 foi um ano catastrófico em termos de economia e que culminou com o impeachment da ex-presidente Dilma, o que gerou uma grande instabilidade no Brasil. Em 2016, com a ascensão do Temer, não podemos dizer que vivenciamos mil maravilhas no cenário econômico do nosso país, e desde então vivemos um cenário de instabilidades, principalmente com a eleição do Bolsonaro, que fez com que o ambiente de ódio, né, que nunca foi característica do povo brasileiro, começasse a ser, digamos assim, uma característica de grupos sociais, de grupos de famílias, de grupos de amigos, onde essa polarização odienta, lamentavelmente, afastou amigos, afastou familiares, irmãos, e isso é muito ruim. Né? É uma questão aparentemente subjetiva, mas que caracteriza bem como se aposta no Brasil que ele deu errado agora ou que ele deu errado antes. Se rouba mais hoje ou se roubou mais antes. Né? Isso é muito ruim. Nós temos que pensar um Brasil para frente. E esse Brasil para frente, eu insisto, é com uma via alternativa. E essa via alternativa, eu tenho absoluta convicção que o Ciro pode representar muito bem essa via alternativa. Temos que recuperar, no mínimo, 10 anos aí de muito prejuízo que a história recente do nosso país teve. Mas se nós formos ver que a desindustrialização que o Brasil sofre desde a década de 80, ela talvez seja o principal instrumento do atraso da nossa economia, até porque desenvolvemos bastante no agronegócio, mas, em compensação, sofremos um grave processo de desindustrialização, e isso foi muito ruim para a economia. E, lógico,
em não investindo na educação de qualidade, nós começamos a ver os índices de criminalidade aumentando substancialmente, o que também não deixa de ser uma péssima referência para o Brasil, né? Precisamos apostar em várias frentes de ação e não podemos esquecer, claro, também da segurança e que venha lado a lado com a educação das crianças e jovens, principalmente aqueles mais vulneráveis. Que excelente entrevista, que excelente bate-papo com o André Figueiredo, deputado. Fizemos uma viagem, Ceará, interior, prefeituras, Câmara dos Deputados, Centrão, Presidente da República, Brasil, caminho, exportação, Brasil, China. Acho que foi um certo passeio e sentamos aqui para aprender. Certo, Pompeu? É isso, Gomide. Não é por acaso que o deputado André Figueiredo é um dos 100 mais influentes do Congresso Nacional. Tem esse cabedal de informação, essa seriedade, é um nome que orgulha nós, eleitores cearenses, a nossa população do nosso estado, ter uma pessoa do quilate dele nos defendendo no Congresso Nacional. André, queria te agradecer a oportunidade, seu tempo precioso, tantas votações importantes que você tem pela frente, muitas decisões, esse problema da escassez hídrica, aí que parece que vem com força, e as demandas políticas todas para defender nosso Ceará. Só agradecer a você mais uma vez e estamos sempre aqui de portas abertas na Tio Goin para receber. Bem, Pompeu, quero aqui agradecer a você, agradecer ao Gomide, agradecer a todos que fazem o Tio Goin, né, e dizer que para mim foi motivo de muita satisfação participar nessa hora de bate-papo aí sobre assuntos diversos que nós queremos e ficamos à disposição para repetirmos essa conversa, esperando, lógico, que o nosso Brasil possa sobreviver a tantas dificuldades que, lamentavelmente, a conjuntura atual está nos mostrando, né? Mas eu confio no povo brasileiro, tenho certeza que, assim como no futebol, nós conseguimos algumas superações, eu tenho absoluta convicção de que o povo brasileiro saberá sair tanto dessa dificuldade sanitária quanto da dificuldade econômica e política que, infelizmente, vivenciamos. É isso, muito obrigado, um grande abraço a vocês. Obrigado, e com as palavras finais de André Figueiredo, a Tio Goin agradece a sua audiência e até o nosso próximo encontro.